Pessoal, neste vídeo eu vou falar sobre a última pesquisa que saiu, que mostra bem claro por que Bolsonaro deve ser retirado do caminho. Vou falar também sobre a Polícia Federal, que está mais ideológica do que nunca neste governo Lula. Vou falar também sobre o desrespeito, a desobediência de uma ministra do Lula a uma ordem sua. E vou falar também sobre os militantes das universidades que estão aí colocando a culpa no agronegócio pela alta dos preços nos mercados. Então nós vamos falar sobre isso, mas antes eu peço a você que observe se já está inscrito aqui no canal. Se não tiver, clique no botão inscrever, se inscreva aí, ative o sininho das notificações para que você seja notificado sobre novos vídeos que eu poste aqui no canal. Também não se esqueça de deixar o seu like e de fazer aí os seus comentários. Vamos começar então falando da pesquisa Futura. Vamos aqui na CNN, notícia de 2 dias atrás, né? Pesquisa Futura, 52,1% vê presidente Lula como ruim e apenas 23,4% como bom. Você vê que Lula vem derretendo a cada pesquisa que é feita, os resultados para ele são piores. O governo dele vem deteriorado, um desgoverno, na verdade, né? Temos essa outra notícia aqui da mesma pesquisa, né, que fala que Bolsonaro tem 51,1% e Lula 37,3% em simulação de segundo turno. Então, colocando ali Lula e Bolsonaro para disputar o segundo turno, o Bolsonaro teria 51,1% e o Lula 37,3%. Isso porque Bolsonaro está inelegível e agora é réu, né, nesse teatro que estão fazendo lá no Supremo Tribunal Federal. Parece que quanto mais perseguem o cara, mais a população percebe que é uma perseguição mesmo, e aí aumenta o apoio ao Jair Bolsonaro. Isso deixa o Lula maluco, né? Eu estava vendo uma entrevista dele lá no Japão, ele falando que Bolsonaro tem que entender que ele deu um golpe mesmo, que ele tentou dar um golpe mesmo e tentou matar o Lula, tentou matar o Geraldo Alckmin e o Xandão. Mas parece que quem sofreu uma tentativa de homicídio mesmo foi Jair Bolsonaro, né? Essa narrativa aí desse triplo homicídio aí que queriam fazer é apenas narrativa, não teve tentativa nenhuma, mas pro Lula, né? O que vale é a narrativa e não os fatos. E para piorar pro Lula, ele não perde só pro Bolsonaro, segundo a pesquisa Futura. Ele perde também para Michele Bolsonaro. Michele tem 48,5% e Lula 37,3%. Permanece no mesmo 37,3%, que é os petistas, né? Os petistas. E a Michele diminui um pouco, Bolsonaro tem 51,1% e a Michele 48,5%. Na verdade, se realmente tivesse um segundo turno entre o Lula e a Michele teria muito mais de 50%. Isso aqui também é simulação de segundo turno. Então, o Lula perde não só para o Bolsonaro, mas também para a Michele. E se colocar o Eduardo Bolsonaro também numa pesquisa no segundo turno com o Lula, vai dar o mesmo resultado. O Lula vai ficar ali com 30 e poucos por cento, que são os petistas radicais aí, os acéfalos, né, que não enxergam a destruição que esse cara está fazendo no país. E quem tiver do outro lado da direita vai ter os demais votos. E aí eu tenho essa outra notícia aqui, que diz o seguinte, ó, Folha de São Paulo. Dino, né, Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes, que julgam Bolsonaro, são os juízes mais duros do STF. São duros com a direita, né? Porque o Brasil, ele é o país dos corruptos. O Brasil é conhecido pela corrupção, que está entranhada no poder há anos, né? E aí eu pergunto para vocês, com esses juízes duros aqui que nós temos, eles são rígidos, né? A imprensa quer dizer que duros aqui são rígidos, né? Quantos políticos corruptos nós temos presos hoje? Quantos? Muito pelo contrário, né? Nós temos um que estava preso aí, foi tirado da cadeia e colocado no poder por esses juízes duros aqui. Mas eles são duros contra a direita. E tá bem claro isso daí. Outra notícia aqui na CNN, acho melhor o Supremo resolver esse assunto, diz Temer sobre o PL da anistia. E aí, eu tava vendo aqui só o título da matéria, eu pensei, bom, isso significa então que o Temer está querendo que passe a bola para o Supremo decidir sobre a anistia, né? E o Supremo então vai dizer que é inconstitucional, mas não é isso não. O que o Temer está dizendo aqui é que ele gostaria que o próprio Supremo diminuísse, julgasse de forma honesta, né? Ele não disse com essas palavras, mas é isso que ele quis dizer, julgasse de forma isenta
e desse penas compatíveis com o que cada pessoa ali fez ali no 8 de janeiro. Individualizasse a conduta de cada um e desse uma pena razoável. Pena de vandalismo, né? Que ninguém vai para cadeia por vandalismo. São penas aí de prestação de serviço à comunidade, etc. Então é isso que o Temer está querendo dizer, que o próprio Supremo ele voltasse para o seu lugar e julgasse com isenção essas pessoas, que aí não precisaria, então, do processo da anistia. E agora eu vou trazer um vídeo aqui da Natuza Neri para vocês, falando sobre a anistia, que ela acha que só tem que haver depois de 2026, e depois eu vou mostrar uma análise do Leandro Ruschel e desmonta, mostra, escancara tudinho o que está acontecendo aqui no Brasil. Tudo na política eu aprendi a analisar me perguntando quanto custa. Qual é o custo político para o Centrão de patrocinar o avanço da anistia? É enorme, porque compra uma briga direta com o Supremo Tribunal Federal. E, como disse você, tem um bando de gente amarrado pelo pescoço. O Supremo nunca teve... Com as emendas, então, o que tem de... Imagina, passa anistia. Imagina uma decisão do ministro Flávio Dino, falou assim, bom, então estou decidindo aqui, vamos abrir tudo, Polícia Federal você entra, Tribunal de Contas me passa tudo aqui, vai sobrar o quê? Tudo na política eu aprendi a analisar. Você vê aí que ela deixa claro que tem um monte de deputados, um monte de parlamentares que cometeram crimes do centrão, né? Da esquerda não comete mais crime. A esquerda agora virou todo mundo santo, ninguém fala mais na esquerda. A esquerda pode fazer o que quiser, que a imprensa não vai falar nada. Mas, segundo a Natuza Neri, tem um monte de parlamentares do centrão que estão com a corda no pescoço, estão nas mãos do Supremo Tribunal Federal, e que se eles forem querer aprovar a anistia, o Flávio Dino, os ministros do Supremo ali, vão então puxar essa corda no pescoço deles. Então, quer dizer, tem gente cometendo crime, mas eles não vão punir, só vão punir se eles desagradarem os Supremos. É isso que ficou claro aqui. Então, eu vou trazer agora a análise aqui do Leandro Ruschel. Ele diz o seguinte, ó. O Leandro Ruschel diz o seguinte aqui. Gravíssimo. Militante de redação da Lula News sugere que se a Câmara avançar com a anistia, deputados passarão a ser investigados pela Polícia Federal por ordem do ministro Dino. Aí ele diz o seguinte, a Natuza Neri está sugerindo o seguinte. 1. Há corrupção sistêmica nas emendas parlamentares. 2. Essa corrupção não estaria sendo investigada como deveria. 3. Se os parlamentares não votarem uma matéria, anistia, de acordo com o desejo do investigador, no caso o Supremo, parlamentares passariam a ser investigados. Numa só fala, ela está acusando o Supremo de prevaricação, porque se há o crime eles não estão investigando, não estão punindo, aliás, investigando não, porque eles não eram para investigar, era para punir, né? Julgar. Supremo de prevaricação e ainda por cima de atuação político-partidária, que é um motivo previsto em lei para impeachment de ministro. Mas o próprio Barroso já disse que a corte passou a ser uma corte política, né? É uma acusação gravíssima. Deputados e senadores ficarão inertes diante dessa denúncia? O Supremo não se manifestará? Não, isso já está escancarado, Leandro Ruschel. Está muito escancarado. Eles são agora, como disse o Barroso, uma corte política, né? Eles são uma corte política. Eles agem politicamente, tanto é que o Barroso foi para dentro do Congresso pressionar parlamentares para não aprovar aquela lei que criava ali o voto impresso. E tá tudo tranquilo, cara. Não vai acontecer nada. O Supremo, principalmente o Senado, que era para colocar eles no devido lugar, estão todos na mão deles. Tem aquela parte da extrema esquerda que apoia eles, que está juntinho com eles, e tem uma parte do centro, que é a maioria, e está ali, como disse a Natuza Neri, na mão dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Aí, eu vou trazer um outro videozinho aqui, que ela vai falar, então, sobre uma anistia, um perdão ao Bolsonaro, né? Mas que Bolsonaro não vai ficar elegível. Aí você vai ver aqui o nível de militância dessa turma da Globo, esse lixo da Globo aqui. Você vai ver o nível de militância deles. Eles tiram da cabeça deles coisas que eles acham que as pessoas da direita que possam ali apoiar Bolsonaro estariam fazendo. Dá uma olhada aqui no que eles dizem aqui, ó. Mas tem um detalhe técnico que é importante. O indulto
ao Bolsonaro não revoga a inelegibilidade dele. Deixa ele com as coisinhas dele. Cheguei no ponto que eu queria, tá? Uma pessoa... Tem uma boa fonte aqui. Uma pessoa virou para mim e falou assim, o indulto, tudo bem, mas nem Tarcísio, nem Ratinho, nem Ronaldo Caiado, ninguém vai querer reverter a inelegibilidade de Bolsonaro, porque o Bolsonaro vai lá e se candidata na eleição seguinte. Então, assim, é muito maluca, assim, é quase kafkiana essa situação, porque os apoiadores dele não querem a recuperação absoluta dele, quer uma recuperação para cumprir o acordo, mas não quer a reabilitação completa de Bolsonaro. Então, você não pode olhar para o lado, né? Bolsonaro tem que começar a andar olhando para todos os lados do próprio entorno. Isso deve ser muito angustiante numa situação dessa. Até porque ele sempre foi muito desconfiado. Lembra que ele não toma água em garrafa aberta, não mergulha na piscina do Alvorada porque pode estar envenenada, umas maluquices assim. Imagina ele acreditar em alguma coisa. A maluquice assim que a blogueira aqui da Lula News, como disse o Leandro Ruschel, né, tirou da cabeça dela, né? Eles tiram ali, eles não citam fonte nenhuma, dizem que esses possíveis candidatos da direita, eles podem dar aí o indulto pro Bolsonaro, mas eles não querem que a inelegibilidade dele caia, que ele volte a ser elegível, porque senão ele vai ser eleito. Ou seja, eles assumem aqui que Bolsonaro é que tem votos, os outros nenhum tem votos, e que eles gostariam, então, que essas pessoas fossem eleitas, mas que Bolsonaro ficasse para sempre inelegível, porque isso aqui não tem fonte, não tem nada. Eles tiram da cabeça deles. Enquanto isso, nós temos aqui, né, o Guido Mantega de volta, né? De volta para mexer nos cofres públicos, né? Governo Lula indica Guido Mantega para a vaga na Eletrobras. Tá voltando a quadrilha inteira pro poder. Acho que só não vai vir o Palocci, porque o Palocci delatou, né? O Palocci delatou. Se o Palocci não tivesse delatado, estaria aí juntinho com eles, né? O Palocci deve ter arrependido de ter falado tudo que acontecia ali, né? Porque o Guido Mantega tá de volta, tá todo mundo de volta nas tetas públicas aí, a ladruagem inteira, E nós temos aí uma Polícia Federal, né, que, como ela é muito isenta, né, muito ética, muito profissional, ela não é uma polícia de governo, é uma polícia de Estado, né? Com Bolsonaro, o réu, diretor da Polícia Federal, disse que a Polícia Federal cumpriu sua missão constitucional. Ela cumpriu a missão constitucional, não foi a missão dada, a missão cumprida, não. Missão passada pelo chefe, né? E aí, nós vemos aqui a isenção deles, né? Polícia Federal exibirá o filme Ainda Estou Aqui nos 61 anos do golpe. Para você ver como é que a Polícia Federal é isenta e cumpre apenas com seu papel constitucional. Pegue aí o seu nariz de palhaço, se tiver um aí, e coloque na sua cara. Porque é assim que a gente se sente uns verdadeiros idiotas, né? Esse pessoal nos trata como verdadeiros idiotas. E aí, pessoal, não é que uma ministra do Lula está desobedecendo o chefe? Lula manda a Aniele ir à posse da presidente da Namíbia, mas ministra não vai. Como assim, Lula? Você não manda mais nessa porcaria, não? Você não manda mais nesses ministros? Ele falou para Aniele, pega aí o avião aí, vai lá para a posse da presidente da Namíbia, lá na África. A Aniele fez de conta que não escutou e não foi. Enquanto isso, a Janja vai para o Japão, uma semana antes do Lula, vai fazer turismo no Japão. Diz que tinha uma reunião com as mulheres lá, as mulheres dizem que não compareceram, por isso que não teve a reunião, a pauta não foi realizada, porque as mulheres que iam para a reunião não foram, não sei porquê, né? Mas enfim, a Janja foi fazer turismo no Japão uma semana antes do Lula, depois foi para Paris. Foi ver o Macron lá em Paris, né? Agora a Aniele não, a Aniele eles mandaram para Namíbia. A Aniele olhou e falou, não, você tá de brincadeira, você manda a Janja para o Japão e depois manda lá para Paris, lá na França, e me manda para Namíbia, cara. Você tá de brincadeira comigo? Por que você não manda a Janja, né, Lula? Só faltou falar isso pro chefe, né? Mas ela não obedeceu ele, não.
E aí, pessoal, nós temos aqui no Brasil essa escalada da violência, você vê aí as facções criminosas tomando conta do nosso país. Eu acho que aí na sua cidade, onde você está assistindo esse vídeo, se você observar, você vê que as facções tomaram conta. Aqui na minha cidade, que é uma cidade do interior do Mato Grosso, aqui o PCC e o Comando Vermelho tomam conta. E aí o índice de homicídio aumentou demais, porque é uma briga entre as facções, inclusive. E essas facções também, elas eliminam aquelas pessoas que entram ali e depois não pagam o que devem às facções, né, ao tráfico ali, sei lá. E aí, como aumentou demais, o Derrite falou esses dias que para resolver o problema do Brasil, teria que ter alguém aqui como o Bukele. É lógico, quando ele fala o Bukele, não é apenas o Bukele, né? É ter aqui uma condição que o Bukele tem lá em El Salvador para eliminar com a bandidagem. Ele tem lá maioria ampla no Congresso, e aí ele consegue fazer o que ele quer lá, e aí ele construiu grandes presídios, e El Salvador deixou de ser o país mais violento da América Latina para ser o mais seguro da América Latina, e se transformou em modelo para países sérios. Não para países como o Brasil, porque aqui eles acham que é o cúmulo do absurdo fazer o que o Bukele está fazendo lá. E nós temos aqui um editorial do Estadão falando sobre isso, né? Eles trazem aqui, ó, aqui embaixo, ó, opinião do Estadão. Para o Derrite, o país deveria aprender com El Salvador, que reduziu homicídios em meio a denúncias de abusos e é referência para quem prefere a lei da selva à democracia. Então o que o Bukele faz lá não é democracia, é a lei da selva. Pergunta para a população de El Salvador, o povo trabalhador, o povo de bem, o que eles estão achando do Bukele. Democracia é igual na Venezuela, né? Lá é igual na Venezuela, onde vocês acham que é uma democracia, mas vai ver o povo fugindo lá daquele paiseco lá. E aí, editorial do Estadão, sob inspiração da truculência. Só quem tenta difundir a ideia de inevitável escolha entre segurança e outros direitos fundamentais são cabeças como a de Bukele e Derrite, as quais ignoram que a democracia não combina com a lei da selva. É para tratar bandido igual aquela juíza lá que deu blusa porque o bandido estava com frio, deu cafezinho, perguntou se ele estava tudo bem, se ele não estava com frio, se ele queria um cafezinho, se a polícia não bateu nele, né? Tem que tratar bandido assim. Aí vai dar super certo. O Brasil vai acabar com a violência tratando o bandido desse jeito. Mas se fizer igual o Bukele, não é democrático. Os direitos humanos estão sendo, né, não estão sendo obedecidos. E aí eu vou trazer para você aqui essa postagem, essas duas postagens aqui do Marcelo Rubens Paiva, onde o Roger chama ele de hipócrita. Na primeira postagem, que foi no dia 16 de março de 2023, o Marcelo Rubens Paiva disse o seguinte: Michele Bolsonaro diz que não deve nada a ninguém após críticas por visitar loja da Prada em Orlando. Se esqueceu do silicone pago pelo cartão corporativo. O Marcelo Rubens Paiva não vai provar nunca que isso aqui é uma verdade, até porque é uma mentira isso daqui. E aí depois vem o mesmo Marcelo Rubens Paiva, agora recente, ó, acho que foi ontem isso daqui. Essa implicância com a Janja é a expressão mais pura do sexismo brasileiro. Querem uma esposa invisível, bela, recatada do palácio. Mas o que ele faz com a Michele, o que ele fez com a Michele, com essa postagem aqui, não é implicância. Né? Não é implicância. Você entende como é que é o duplo padrão? Eles tratam as pessoas... É igual a invasão lá do Congresso, do STF, lá no dia 8 de janeiro, né? O PT enjoou de fazer coisa muito pior do que aquilo ali. Mas nunca foi golpe. Quando o Michel Temer assumiu a presidência no lugar da Dilma, que a Dilma foi chutada de lá, eles fizeram uma coisa muito pior do que isso. Mas não era golpe. Agora é golpe. Então, na cabeça de petista, tudo é golpe, desde que eles estejam no poder. Se eles estiverem no poder, aí é democracia. Se não, é golpe. Mesmo o Bolsonaro tendo sido eleito lá em 2018, era um golpe. Foi golpe. Aquilo ali foi golpe. O Bolsonaro usou de fake news para se eleger. E aí, pessoal, para terminar o vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês o nível de alienação que está os nossos estudantes, entre aspas. Os nossos jovens. Eu vou mostrar para vocês aqui um grupo de jovens fazendo manifestações contra o agro. Se tá caro, a culpa é do agro. Se tá caro, a culpa é do agro. Hoje responsável no Brasil pelo preço dos alimentos é o agronegócio.
que prefere vender barato lá pra fora, ganhando dólar, enquanto aqui dentro cobra cada vez mais caro por alimentação. Aqui nesse prédio é a sede do agronegócio. A gente está aqui para reivindicar que o governador pare de cobrar imposto em cima da nossa comida e que o agro sobe. A culpa é do agro! Você sabe do que eu lembrei vendo eles pegando tinta ali e escrevendo ali na frente do prédio ali e colando cartazes ali no prédio que eles dizem que representa o agronegócio? Eu lembrei da Débora, do Batom. A Débora pegou 14 anos, né? Tá sendo condenada aí. Vamos ver se o Luiz Fux pediu vista agora, vamos ver, mas já tem 2 votos lá por 14 anos de prisão e 30 milhões de multa porque ela pegou o batom e escreveu na estátua. E pegar tinta e escrever igual eles estão fazendo ali com a tinta, aquilo ali não vai passar água, não vai sair não, vai ter que pintar aquilo ali para tirar, para encobrir aquelas escritas ali. E aí você vê a ideia deles, né? Esse aí é tudo filhinho de papai, gente, não é pobrezinho não, você pode ver pelo jeito deles ali que não são pessoas pobres não, são pessoas que os papais devem ser riquinhos, devem morar em apartamentos caros. Pode ver aí, ó, não são filhinhos de gente pobre, não. São filhinhos de gente rica. Mas eles não têm um mínimo de conhecimento, um mínimo de discernimento da realidade da vida, nem 1 centímetro depois do nariz. Eles acham que a culpa do alimento estar caro aqui é porque o alimento está indo para fora, o agro está vendendo para fora e não está vendendo aqui no Brasil. O agro tinha que trabalhar e vender o produto barato aqui. O agro tem que pegar, comprar máquinas caras, comprar insumos caros, colher o alimento e dar para esses filhinhos de papai aqui comerem de graça. Senão o agro é fascista. Eu gostaria muito de ver um indivíduo como esses meninos aqui ser levados lá no agro e mostrar para eles um dia de trabalho lá na roça. Um dia. Dá para eles ali, não precisa ser uma enxada, não. Dá para eles uma máquina e falar, vai, filho, entra dentro da máquina e trabalha um dia só para você ver como é que é aqui. Vamos ver aqui como é que funciona. Para ver se eles não mudariam de ideia rapidinho. Então, gente, é isso aí. O nível de alienação dessa turma chega ao ridículo, né? É isso, pessoal. Peço a vocês que observem se já estão inscritos no canal. Se não tiver, clique no botão inscrever-se, se inscreva, deixe seu like, faça seus comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.